Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada maravilhosa, né, com Dante e Virgílio pelo Purgatório. Purgatório, que é o segundo livro, a segunda parte da obra Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Nós estamos aqui rumo ao paraíso, junto com Dante e Virgílio, e aprendendo valiosas e preciosas lições com os dois e com todas as pessoas que aqui aparecem, com todo o simbolismo e significado que Dante se utiliza de tudo aqui e traz aqui no seu canto, meio que velado, meio que entre as entrelinhas de cada canto, mas que eu estou aqui então com esse intuito dessa série, dessa playlist de mostrar, de revelar, para que vocês possam entender melhor aquilo que Dante queria transmitir, né, passar, registrar na sua obra, mas também como bebê dessa obra, e sim, se utilizar de tudo aqui, né, para agregar mais valor na nossa vida, principalmente referente pecado, referente virtude, referente bem e mal, comportamento e tudo mais. Dessa forma magnífica, extraordinária que Dante se utiliza aqui, né, nessa obra maravilhosa que é considerada por muitos como a Suma Teológica em versos, em poesia. Como sempre, trago aqui a introdução do canto, todo o simbolismo e significado. Eu já gravei esse canto, mas eu estou fazendo novamente, como eu já disse, já partilhei para vocês. Eu tô tendo muito problema, né, no sentido de áudio, no sentido de vídeo e essas coisas assim, referente a tempo também para gravar os vídeos. Mas eu creio assim que se a batalha tá grande é porque a bênção e a graça vai ser super abundante, né? Então, se tá acontecendo alguns empecilhos, se tá ficando mais difícil, é porque realmente tudo isso aqui vai gerar muitos frutos, então eu estou no caminho certo, então eu não vou desistir, eu vou tentar sempre dar o meu melhor aqui, mas, claro, não vai sair perfeito, tá bom, gente? Porque eu também não sou perfeita, né? Não estou também nas condições perfeitas, mas o que eu puder fazer, eu tô fazendo, o que eu consigo fazer, eu tô fazendo e dando o meu melhor aqui, ok? Então, paciência se por acaso algumas coisas não derem certo, os vídeos não ficarem perfeitos, tá? É realmente a dificuldade. Não foquem tanto na qualidade dos vídeos, eu peço, por favor, humildemente, mas foquem no conteúdo que eu tô trazendo aqui, que vale super a pena, tá bom? Vocês não vão se arrepender. Então, como sempre, eu trago aqui a introdução do canto hoje, novamente regravando todo o conteúdo do canto 12, que é a cornija dos soberbos, onde aqui estão representados os castigos da soberba. É muito interessante e tem muita coisa aqui nesse canto, então siga-me os bons, como dizia Chapolin Colorado. A Divina Comédia de Dante Alighieri, o Purgatório. Nós estamos aqui, ó. Aqui o pé da montanha, nós estamos começando a subir. Graças a Deus. Vamos lá pro canto 12. Os dois poetas continuam a viagem. No pavimento do círculo estão pintados vários exemplos de soberba castigada. Um anjo vem junto dos poetas, guiando-os até a escada, que sobe ao compartimento sucessivo. Com a asa depois, apaga da testa de Dante um dos pés. Então, vocês lembram lá que Dante, quando foi adentrar o purgatório, tinha aquele anjo com uma espada na mão, que representa a palavra de Deus, com duas chaves, que é o poder da igreja, né, que é a absolvição e o sangue de Cristo, né, nesse sentido, assim, né, o sacrifício de Cristo e a absolvição e a penitência e tudo mais. Então, todo aquele simbolismo ali, né, na entrada do purgatório. E antes dele adentrar, o anjo feriu 7 pés de pecado na testa de Dante. Feriu mesmo, escreveu, né, como se fosse com a espada ali, ferindo a testa de Dante, fazendo como se fosse uma tatuagem ali, né, mas como uma ferida. Cada P refere-se a um pecado. Nós estamos aqui na cornija da soberba, então o primeiro P aqui é referente à soberba, ao pecado da soberba, ao vício da soberba. Lembrando aqui, vício, pecado, né, o pecado é quando você põe em prática e pratica um mal decorrente de um vício, que é aquilo que nós já temos como ser humano. O que são vícios? São os 7 vícios, né? Nós sempre tendemos para soberba,
que é a raiz de todos os pecados e todos os vícios. A soberba, a preguiça também, que é uma fonte de raiz de todos os outros vícios. Então, a soberba, a preguiça, a ira, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. Esses são os 7 vícios humanos que todos nós temos. É claro que dependendo dos nossos temperamentos e do nosso ser em si, da nossa criação e tudo que somos, nós temos tendência para uns e não para outros, mas tipo, a raiz de todos os vícios normalmente são os dois, né, que é a soberba, que é a superioridade, e a preguiça, que é a falta de vontade. Então, é nesse sentido, mas os demais, alguns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos essa tendência, nós temos essa queda, essa fraqueza nesse sentido desses vícios. E se a gente realmente vive eles, pratica eles, então se torna um pecado conforme a gravidade, né? Seja leves, ou seja veniais, ou seja mortais, ou seja graves. Então é nesse sentido aqui, tá bom? Aproveitando aqui para dar esse adendo. É que nem eu sou sanguínea, eu tendo mais pra gula e pra luxúria, não mais muito, assim, não vejo muito isso, porque eu tenho batalhado bastante, né? Então, porque é mais superficial, eu sinto, assim, que o fleumático, exemplo do meu marido, ele é avarento e meio vaidoso, né? Eu tenho muito cuidado com a aparência física, referente ao colérico é irado, né? É explosivo, né? O melancólico é conhecido pela inveja. Esses vícios, mas também tem as virtudes contrárias, né? Todos nós temos nossos pontos bons e nossos pontos maus. É claro que depende, isso daí é uma coisa que existe em nós, que está para nós como ser humano, mas nós precisamos e podemos sim, diante das nossas capacidades, lutar contra e não tornar isso um pecado, né? Nesse sentido. Então nós temos essas tendências, nós temos essas fraquezas, né? Nós temos isso, mas nós podemos lutar contra para que a gente não caia em pecado por causa delas. É mais ou menos nesse sentido aqui, espero que tenha esclarecido para vocês. Então, Dante tá lá, se lembra que apareceu aqui Humberto, apareceu Oderise e apareceu Provenzano. Humberto, que é um aristocrata, orgulhoso pelo nome, pela linhagem de sua família. O Oderise, que era um artista, apegado ali, então, pela fama, pelo sucesso. E o Provenzano, que era um déspota, ou seja, um poderoso, uma autoridade da época, que tinha esse orgulho mais para a superioridade, de ser melhor e mais poderoso que todos. Nesse sentido. Então ele tá conversando com a última pessoa ali e Virgílio vê que ele tá se demorando muito naquilo. E ele fala, vamos levantar e tudo mais. Então o Dante tem um pouco de dificuldade para se levantar. Ele percebe que ele tá pesado aqui e na verdade é o efeito do pecado, né? Como os outros estão carregando seus pecados, estão pesados por causa do pecado, forçando-os para o chão, para olhar para o chão, nesse sentido. Então Dante também está se sentindo dessa forma, porque o efeito do pecado que está sendo purgado nessa cornija também está sendo, Dante também está sentindo. Então Dante está sentindo na sua alma aquilo que as outras almas estão sentindo aqui, o peso pela soberba, que é o pecado que está sendo purgado aqui. Por quê? Num próximo canto a gente vai entender um pouquinho que é porque ele tem um pouco disso na sua vida real, né? Que ele fala, ele explica lá no próximo nível, que ele não teme tanto os outros, mas esse ele teme ter que purgar bastante. Então, por causa talvez dessa tendência que ele tenha, ele já está sentindo os efeitos do pecado que ele tem como fraqueza aqui, mas também meio que para sentir na pele tudo aquilo que os outros estão sentindo aqui, vamos dizer assim, sabe? Então ele já tá sentindo o peso da soberba que os outros almas estão purgando aqui nele, então, para dar um gostinho para ele entender o que é que as almas estão passando aqui e talvez para passar isso pra gente também. Mas também como uma reflexão dele, dos pecados dele mesmo, né? Que ele tem essa fraqueza, essa tendência também para soberba, então nesse sentido, para se colocar ali no meio do bolo, mas também por passar nessa experiência. Então eles avançam por aquele caminho, né, estreito, né, cercado por 2 paredes, ali onde aquele homem indicou, né, foi Humberto que indicou, e eles seguem por ali, eles chegam no final, então, desse caminho, e eles veem gravuras, muitas gravuras no chão. E aí a gente vai narrando cada gravura que ele vê.
Por que estão no chão, né? No começo estava o exemplo de Maria Santíssima, do rei Davi dançando na frente da arca e do rei Trajano, que são exemplos de humildade. Estavam no mármore branco muito lindo na parede, né? Que é o látego, incentiva a humildade, exemplos de humildade. Aqui então estão os freios. O que são os freios? São os exemplos de soberba castigada, ou porque não praticar a soberba ou abandonar a soberba, evitar a soberba, para então com os exemplos de castigo, para que a gente não passe pelo mesmo nesse sentido. Então aqui tem muita coisa. No começo eu quero dizer para vocês que esse canto é muito importante, muito especial, e talvez seja por isso que tá dando tanto problema para sair bem, né, esse conteúdo. É porque esse canto especificamente, o canto 12 aqui, mostra a genialidade de Dante. Não é um simples poema, não é uma simples obra. A genialidade de Dante estruturar esses poemas aqui. Lembrando que os poemas aqui tem versos que rimam, tem números certos de sílaba e de versos, e a forma como é escrita em terceiros. Então tem tudo um cálculo para encaixar tudo isso aqui, que é muito, muito complexo, e ainda mais nessa forma complexa, né, e que faça sentido. Então, nossa, ele era um gênio mesmo. Sou fã de Dante Alighieri, meu Deus, né? Então aqui o que ele faz? Ele expressa essas gravuras no canto em 13 tercetos, ou seja, no total de 39 versos, certo? E cada primeiro verso de cada terceto, ele começa com uma frase que se repete nos outros, né? Uma palavra que se repete nos outros exemplos e gravuras que se trata do mesmo pecado. Exemplo: todas as explicações aqui no verso referente aos primeiro grupo de pecadores, que são os que pecaram no orgulho absoluto, que quiseram ser superiores aos seus criadores, que é o primeiro grupo aqui. Todas as gravuras aqui estão expressas na primeira frase do verso, do terceto, com a mesma palavra, começando com a mesma palavra. Ou seja, em italiano é vedia, e aqui na nossa palavra é vi. Então, vi. Então, vai ser separado. Cada grupo tem uma palavra específica que diz respeito ao tipo de pecado. Então, os primeiros 3 exemplos aqui, as primeiras 3 gravuras aqui é referente aos pecados absolutos do orgulho. Todos começam com a palavra vi, né? A explicação de cada terceto com a palavra vi, e é referente aos orgulhosos pecadores que se sentiram superiores aos seus criadores e até se rebelaram contra eles. Ok? Depois vem o ó, né, todos os versos referentes a esse grupo de pecadores, que é mais referente à arrogância, à autossuficiência, à prepotência, que é referente às habilidades e o discernimento intelectual, físico, de talento, que eles se achavam superiores, que daí começa todos com a palavra ó. E o outro grupo que é referente à vaidade especificamente, que é o ser, né, parecer à vista dos homens, maior, o melhor, o superior. É mais referente ao aparentar, né? Que daí começam todos esses grupos com a palavra mostrava, né? De se mostrar. Lembrando que a soberba aqui é essa mistura de orgulho, arrogância e prepotência. É essa mistura de orgulho, de arrogância e de vaidade. Então, a soberba em si é a mistura do orgulho com a vaidade. Isso dá a soberba. Ou seja, o orgulho pode se manifestar no querer ser superior, mas também no querer mostrar-se superior, aparentar-se como superior e ser visto como superior, ou melhor, ou maior. O orgulho eu defino assim: é o querer ser maior, melhor e mais do que os outros, né? Querer ser ou se sentir e etc, né? O soberbo, ele se sente, ele acha que é, né? Então essa ilusão aí, né, de achar que é, mas bem na verdade não somos. Então é nesse sentido, isso pode se apresentar de uma forma arrogante, de uma forma orgulhosa, de uma forma vaidosa. Então aí que está o resumo da soberba.
Então aqui vamos para as gravuras que eles veem, né? Já expliquei aqui então toda a estrutura do canto. E agora a gente vai então para os exemplos das soberbas castigadas. O primeiro exemplo é Lúcifer, a queda de Lúcifer do céu, porque ele se rebelou, né? O orgulho absoluto de se rebelar, se achar superior ao Criador, aos criadores. Então aqui tem o exemplo de Lúcifer, de Briareu e de Nimrod. Lúcifer, que foi o anjo que se rebelou contra Deus e quis ser como Deus, mais do que Deus, né? E aí teve a queda dele com a terça parte dos anjos do céu. Outro exemplo, Briareu, que foi um gigante na mitologia, né? Que quis invadir o Olimpo e tomar o poder lá dos deuses do Olimpo. E aí houve uma batalha onde então Apolo, Palas e Marte mata esse gigante, mata todos os gigantes então. E ali eles perdem, são derrotados depois dessa revolta e dessa soberba de querer invadir o Olimpo, tomar o lugar dos deuses. E tem o Nimrod, que é, né, famoso ali na palavra de Deus, que foi aquele cidadão que teve a excelente ideia, né, a brilhante ideia de montar, de construir uma torre para tentar atingir o céu, quase no exemplo de Briareu, né? Tentar atingir o céu, alcançar o céu, adentrar o céu através de uma construção feita por eles, pelos homens ali, né? Ou seja, a Torre de Babel, a famosa história da Torre de Babel, onde então Deus vem ali, ó, e corta o mal pela raiz e ali confunde todas as línguas dos homens e quebra ali no meio a soberba de Nimrod, ok? Então, esses são os 3 primeiros exemplos que aparecem ali e estão todos representados, né, pela palavra vi, nesse sentido, de pessoas que cometeram o pecado contra os seus criadores, se rebelaram contra os seus criadores, se acharam mais melhores ou superiores aos seus criadores, ou seja, o orgulho absoluto. Aí depois vem os exemplos de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, que são as pessoas firmadas e baseadas nas suas próprias capacidades humanas, seus talentos, habilidades e capacidades nesse sentido, se acham e se bastam a si mesmas. Então, aqui nós temos 4 exemplos, que é Niobe, Saul, que é lá do rei Davi, o Roboão e a Aracne. Então aqui tem todas as gravuras ali representadas e por trás de cada gravura tem a sua história, ou seja, de soberba castigada. Então eles se bastam a si mesmos, eles são orgulhosos quanto às suas habilidades, né? Acreditavam possuir dons especiais, né? Habilidades, talentos especiais que não precisavam de nada, de conselhos, nem de direção, nem de ajuda de ninguém. Bastavam-se em si mesmos, ou seja, autossuficientes, prepotentes e orgulhosos e arrogantes, né? Nesse sentido. Então, o primeiro exemplo é Niobe. Niobe, ela tinha 7 filhos homens e 7 filhas mulheres. E ela se sentia superior à esposa de Zeus, de Júpiter, né? No caso, Latona, que teve apenas Apolo e Diana, filhos também de Júpiter. Então, porque ela tinha 14 filhos e essa deusa tinha só 2, ela se achava superior à deusa. E a deusa não gostou muito disso, dessa arrogância aí, né, dessa prepotência, e ela pegou e mandou os gêmeos Febo e Febe, para matarem os seus filhos. E eles fizeram, mataram os 14 filhos à base de flechadas, né? E então o seu marido, que é o Anfion, o rei Anfion de Tebas, né, ele se mata diante dessa tragédia, e ela vendo toda essa tragédia aí, o marido, os filhos, tudo de uma vez só, ela começa a chorar, a se desesperar diante dessa tristeza, e ela se fecha, esfria seu coração, gela seu coração, endurece em si mesma, até o ponto de se tornar uma estátua que é castigada a chorar eternamente. Esse é o segundo exemplo de soberba castigada. Nesse grupo. Depois vem Aracne. Aracne, ela se achava porque ela tinha a habilidade de tecer, de tecelã. E ela tá lá no tear sempre, né? E toda vaidosa por causa dos... se achando por causa da sua arte e dos seus trabalhos. Então, Atenas acaba entrando num desafio com ela,
ela, querendo ou não, não apresenta defeito no seu tear, na sua habilidade, ou seja, não deixou nada a desejar a Athena, e então a Athena, assim, meio que, né, revoltada com isso, né, meio que não querendo dar o braço a torcer ao talento realmente dessa mulher, Aracne, ela pega e bate na cabeça dela e transforma ela numa aranha, né, então aí a gente vê aquela ligação entre Aracne e aranha, né, acho que até o nome da espécie, né, da aranha é Aracne, então acho que nesse sentido, assim, sabe, aquele negócio da mitologia, né? Explicar o que não é explicável, querendo dar um sentido e aproveitar também dar uma lição de moral para todos nesse sentido através das histórias. Ou seja, aqui a mitologia para os pagãos aqui nesse sentido é como se fosse parábolas para ensinar e explicar coisas importantes de uma forma simples para o povo, para que o povo entenda, né? Nesse sentido. E depois vem a história de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, né, sagrado e abençoado pelo profeta Samuel, e ele era muito amado pelo Samuel e era também muito querido de Deus, mas ele acaba então se afastando de Deus, de todos aqueles que porventura davam conselhos e davam direção ou orientavam ele de alguma forma pelo caminho bom. Ele acaba se afastando porque ele achava que o discernimento e a sabedoria dele bastava, então ele se achava autossuficiente, ele se achava, se bastava em si mesmo através das suas decisões, não precisava de conselho de ninguém, de ajuda de ninguém, de direção de ninguém, porque ele era o rei e ele se bastava a si mesmo, né? Também existe ali algumas histórias de que ele consultou espíritos e tudo mais, então ele se afastou de Deus e por causa disso caiu na sua própria desgraça nesse sentido, né, de arrogância e de autossuficiência. Ele acabou sendo morto com toda a sua família pelos filisteus, morto inclusive pela sua própria espada, né, nesse sentido. Depois vem também o exemplo do rei Roboão, que foi o rei de Israel, só que os anciãos do povo foram aconselhar ele para que ele diminuísse os impostos, porque o povo iria se revoltar. Ele não deu ouvidos para os anciãos e ele acabou seguindo, sim, a orientação de alguns amigos, até aumentando os impostos, né, nesse sentido do povo. E o povo realmente se revoltou e ele teve que sair, fugido de Israel, né, de Jerusalém, para que ele não fosse morto. Então aqui tem outro exemplo de arrogância, de autossuficiência, né, do se bastar a si mesmo, né, nesse sentido. Então, soberbas castigadas, mas mais referente à arrogância, de se achar superior aos outros e bastar-se a si mesmo. Aqui outro exemplo também, né, os outros grupos de exemplo, mais 4 exemplos no outros grupos de exemplos aqui de gravuras que estão gravadas no chão, são referente ao mostrava, ou seja, a vaidade, né, exemplos de pessoas que pecaram pelo pecado do orgulho, mas mais referindo-se à vaidade nesse sentido, né, consideravam superiores aos olhos mortais dos outros, né, e os desprezava, mas por ser visto, por aparentar serem superiores que os outros e por isso os desprezaram. Então, nesse sentido, vem o exemplo de Alquimion, Senaqueribe, Ciro e Holoferne lá de Judite, né? Alquimion, ele era filho de Anfiaral e ele matou a própria mãe a pedido do pai. O pai tinha uma profecia lá que se ele fosse para a guerra, ele morreria, então ele se escondeu para não ir para a guerra, mas a esposa dele, a Erífile, ela acabou entregando o esconderijo do marido para o irmão em troca de um colar de pérolas, de joias preciosas. Então, o Anfiaral, indo para a guerra, sabendo que ia morrer por causa da profecia, ele fala assim pro filho dele, que o dia que ele soubesse que ele tinha morrido na guerra, que era para ele matar a mãe dele porque traiu ele por causa de um colar de joias preciosas, pela vaidade de um colar, né, de joias preciosas. Então, foi isso mesmo que Alquimion fez. Ele matou a mãe a pedido do pai por causa desse colar. Olha só, uma tragédia de uma família por causa de um colar, né, ou seja, a vaidade. Senaqueribe é a mesma coisa, ele era todo orgulhoso porque tinha 185 mil soldados e era poderoso e ganhava as batalhas e ninguém podia tocá-lo.
até que Deus vem e corta o mal pela raiz também. Ele é em favor de Ezequiel e do povo de Israel, Deus, né, em favor de Ezequiel e o povo de Israel, Ezequiel que era um profeta, um homem justo, ele envia um anjo, um único anjo, que bastou para matar todos os 185 mil soldados de Senaqueribe, o rei da Síria, e acabar de uma vez por todas com a sua arrogância, com a sua vaidade, com a sua soberba, né? Ele teve que então sair fugido para Nínive, senão seria morto também. Ciro, que era o rei da Pérsia, depois que ele conquista a Babilônia, ele tenta agrupar ali no seu poder o país dos Massagetas. Massagetas, é um nome bem estranho, né? Massagetas. Aí, o que acontece? Ele deixa os piores soldados dele para uma primeira batalha, onde os Massagetas, então, vencem. Mas ele foge para, fazer uma emboscada. Daí, eles estão escondidos para fazer uma emboscada. Daí, esses homens começam a beber e comer e ficam todos embriagados. Daí, o que acontece? Ciro vem e abate todo mundo que tá bêbado, embriagado e sem condição de batalha, e mata todo mundo. Ciro prende, então, o general desse exército, que é filho da rainha Tamíris, dos Massagetas. Então, a rainha Tamíris fala: solte o meu filho, senão eu vou atacar com o restante do meu exército. E então, Ciro não dá ouvidos para a rainha. E a rainha pega e o filho dessa rainha, que é o general que está preso, no momento que ele acorda da sua embriaguez, ele se mata ao ver todo mundo morto e todo o que aconteceu ali dessa tragédia, né? E então a rainha Tamíris falou assim: da mesma sede que você tem de sangue, eu te saciarei com seu próprio sangue. É uma frase de impacto lá que Dante deixa, né? E é exatamente o que acontece. A rainha ataca então Ciro, mata todo mundo, e ele também é morto, e o corpo dele é profanado também, porque a rainha corta a cabeça dele, pega a cabeça dele e mergulha num balde de sangue, do próprio sangue dele. Dizendo isso, né? De tanta sede de sangue você tem, eu tô te saciando com o teu próprio sangue. Então, nesse sentido. E depois, por último, nesse último grupo aqui, referente aos vaidosos, tem o exemplo de Holoferne, né? Que era o capitão do exército de Nabucodonosor, e onde ele tem ali a missão de ocupar ali a terra dos judeus, né, nesse sentido. E aí ele é aconselhado, fala: se eu fosse você, não entrava em batalha com esse povo, porque esse povo, ele tem o favor de Deus, e o Deus deles é poderoso. Ele não dá ouvidos para isso, ignora, e ele vai mesmo assim tentar, né, a sorte. E aí, o que acontece? O povo judeu, ele está em desvantagem, porque ele está sem comida e sem bebida, acho que por causa do cerco que foi feito, alguma coisa assim. E aí o que acontece? A Judite, que era uma viúva muito bela, ela meio que finge que está fugindo da cidade para ser pega, então ela é pega e presa. Só que como ela era muito bonita, ela chama a atenção de Holoferne. E uns 4 dias de banquete, ele convida ela à sua presença, à sua tenda. Aí no 4º dia, ela vê uma oportunidade, pega de uma espada e corta a cabeça do Holoferne, apresentando então diante de todos, aí confundindo, né, e desapontando, digamos assim, o exército de Holoferne, onde eles então foram abatidos. E então a rainha Judite ganha a batalha, ganha o cerco, então tem a vitória sobre esse Holoferne e ajuda, liberta, salva o povo dela, o povo judeu. Isso também tem na palavra de Deus, né, nesse sentido. Então ele se achou lá, né, o bambambam, desafiou até Deus, apesar dos conselhos, né, e acabou sendo morto. Então são esses os exemplos que nós temos aqui, tanto os bíblicos quanto os mitológicos, como de tradição e de cultura, né, nesse sentido, e que a gente pode tirar deles muito, muito valor.
O último exemplo é realmente a gravura da queda, da destruição de Troia, né? Que na tradição e na cultura geral, Troia, a queda de Troia representa a queda do orgulho, porque os troianos se achavam, né, nesse sentido. Eram orgulhosos e soberbos por causa do poder de sua cidade. Então, nesse sentido, ele consegue avançar, ele tá olhando pro chão, as gravuras estão aqui no chão realmente por causa disso, porque as almas estão com as pedras e são forçadas a olhar para baixo, então só conseguem olhar para baixo por causa do seu cansaço, da sua fadiga e o peso da soberba nas costas, que eles estão purgando. Eles não podem parar, eles ficam se movimentando, né? Então, eles olham aqueles exemplos ali para eles, nesse sentido, entenderem o mal da soberba e os exemplos de soberba castigada aqui. Purgados aqui também, né? Nesse sentido. Então, eles avançam. Dante avança e Virgílio fala, olha, aqui tá vindo um anjo e tudo mais. E ali eles vão os degraus, referente também a uma fenda de uma rocha, que na verdade não é uma fenda, é a porta para a próxima cornija, para o próximo nível do purgatório, dessa subida, né? Então o anjo chega e o abençoa com sua asa. Toca a testa de Dante com sua asa e lhe profere uma bênção. E nesse ato é apagado um dos pés, né, que estava ferido, um dos pés, o primeiro pé que estava ferido na sua testa, que refere-se aos pecados capitais, os 7 pecados, os 7 pés, um deles é sarado pelo toque e a bênção do anjo, que eles veem ali no final, que é o anjo da humildade. Ele toca, abençoa, cura e sara esse pé, essa ferida do primeiro pé, que é referente à soberba. E automaticamente Dante é preenchido de uma leveza, de uma tranquilidade, de uma força, de um ânimo, que ele pode avançar ali sem se cansar nada. Ou seja, aquele peso da soberba some, aquele peso do pecado some, é aliviado, ele se sente leve, ele se sente animado, ele se sente disposto, ele se sente novo, revigorado de novo, sem aquele peso do pecado que ele estava sentindo ali, que é referente ao pecado da soberba. E aqui eu trago pra mim, assim, muito parecido com o efeito, às vezes até fisicamente, que a gente sente quando a gente confessa os nossos pecados, né? Quando a gente vai lá e confessa os nossos pecados, a gente recebe a absolvição, a gente cumpre com a penitência, a gente fica mais leve, às vezes a gente se sente leve, pisando em nuvens, às vezes a gente fica mais alegre, mais feliz, a gente fica mais calmo, mais tranquilo, mais pacífico, a gente fica mais organizado, mais atento, a gente fica mais forte, né? Mais feliz, a gente fica realmente melhor, né? A gente se sente melhor, às vezes até dorme melhor e etc, né? Que é aquele peso daquele pecado que vai-se embora, né? Nesse sentido. Uma reflexão que eu trouxe também é referente ao amor de Deus e a misericórdia de Deus, né? Nos outros cantos também eu trouxe. Muitas pessoas aqui, elas por um ato, elas conseguem um purgatório, um ato de humildade, um ato de ajuda, um ato de amor, né? Um ato de bem que eles fazem, um ato virtuoso que eles fazem, eles acabam então recebendo a graça de ajuda no momento derradeiro da morte, né? De não ser condenado. E então, claro que depende também do arrependimento, né? Nesse sentido. Gente, e tudo vem também em encontro daquilo que a palavra de Deus fala, que os nossos pecados, quando perdoados, quando nós nos arrependemos deles, nós confessamos eles, esses nossos pecados, eles são cancelados, eles são esquecidos, Deus nunca mais se lembra dos nossos pecados, ou seja, eles são lançados no mar do esquecimento. Mas olha que interessante, todo ato, por mais pequeno que seja, de virtude, de bem, de bondade, ele fica gravado no coração de Deus e ele se utiliza desses atos para nos ajudar no momento derradeiro, provando assim a sua misericórdia e o seu amor. Então, os nossos pecados, quando perdoados, eles são jogados e lançados no mar do esquecimento e são esquecidos. Mas uma vírgula, um átomo de bondade, de virtude e de amor que nós pratiquemos com ele ou com o próximo, nós recebemos então
a graça da lembrança de Deus, porque está gravado lá no coração de Deus, e Deus se utiliza e se lembra disso em nosso favor. Olha que maravilha, né? Isso é a prova da misericórdia, do amor de Deus, né? E isso só nos enche de esperança e de alegria, né? E aí, depois que ele é absolvido, digamos assim, né? Ele recebe a graça do livramento desse peso, desse pecado, dessa ferida, é sarado. Então, ele escuta como vozes cantando: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espíritos os que são contrários aos soberbos, né? É o primeiro versículo ali do sermão da montanha de Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque serão saciados, serão, né, receberão o reino dos céus. Vale a pena ser humilde, né? Gente, e não é fácil ser humilde, porque diante do adquirir a humildade, nós vamos ter que passar por humilhações. Se você pedir para Deus humildade, Deus vai te dar humildade através de provas de humilhações. Né? Aquele negócio que a gente tem que cuidar naquilo que a gente reza, aquilo que a gente pede para Deus. Não, que a gente não tenha medo de pedir para ser humilde e não tenha medo de ser humilde, mas nós temos que ser preparados para isso. Que se a gente precisa de humildade, crescer na humildade, obter humildade, nós vamos precisar ser humilhados. Porque é através da humilhação, como dizia Santa Teresa d'Ávila, fala isso, muitos santos falam isso. Se a gente precisa de humildade, adquirir a humildade, nós vamos ter que estar preparados para passar por humilhações, porque a humildade vem através das humilhações, vem através dos momentos de vergonha, de humilhação, de realmente sentimento de incapacidade e impotência, nesse sentido, né? Mas que em tudo demos graças a Deus, porque Deus não permite nada que não seja para o nosso bem, né? Nesse sentido, vindo da parte de Deus, é claro, né? E isso vai nos contar e nos ajudar muito para um reino dos céus, né? Uma eternidade no reino dos céus, né? Nesse sentido. Então, como eu disse, as oportunidades que nós temos aqui de purgar todas essas falhas, esses vícios, esses maus hábitos, esses pecados aqui, satisfazer, né, justificar, sanar, né, e realmente purgar aqui na Terra, que a gente, apesar de ser difícil e é muito, que a gente aceite, que a gente viva de uma forma boa e virtuosa, porque vai nos dar anos e anos, tempos e tempos de avanço, né, lá no purgatório, se o dia nós formos para lá. Ok? Porque tudo que é de bom que a gente vive aqui fica registrado no coração de Deus e Ele se utiliza disso em nosso favor, porque Ele é amor e misericórdia. Olha que maravilha, gente, esse canto. Então tá, eu espero que você tenha gostado, que você esteja gostando. Me desculpe, desde o começo estou falando pra vocês, me desculpe, mas me desculpe mesmo pela qualidade dos vídeos, é muita coisa. E ó, eu vou te falar, é esse canto que tá dando problema. É só esse canto, os demais foram tranquilos, né? Não tanto, né? Mas foi mais tranquilo, mas esse canto foi difícil de gravar. E Deus abençoe que não dê mais problema, tá bom? Deus abençoe você, fiquem com Deus, né? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo canto, se Deus quiser. Tentando adiantar aqui o máximo que eu posso para não deixar vocês sem conteúdo, tá bom? Beijo, até o próximo canto, se Deus quiser. Reze por nós!